Olá, eu sou o Giovanna Gado, muito prazer, bem-vindos a mais um vídeo deste canal, desta vez com o único destino dos vilões é a morte. É o que vamos descobrir hoje. É a segunda novel que eu trago nesse canal. Vocês gostaram muito na época que eu trouxe a primeira novel. E não vai ser diferente nessa que com certeza vocês vão curtirem. A história é muito boa. Então, a história acompanha Penelope Eckert, que é uma vilã de um jogo de conquista de personagem. Só que ela não é a protagonista do jogo. Novidade? Não. A protagonista é a heroína chamada Yvonne. Essa Yvonne desapareceu criança, onde seus irmãos se culpam e culpam a própria Penélope, mesmo ela não tendo culpa. Ao passar do tempo, aos 12 anos, Penelope Eckert é adotada pelo Duke, pai dos meninos, Derek, que aparece na primeira capa do primeiro volume da novel, e o Reynold Eckert, o segundo irmão da família, ambos com personalidade completamente diferente. Derek, esse personagem, ele é curto e grosso, basicamente. Não grosso de dar uma pisa, mas grosso de ríspido. E Reynold é debochado, tratante e guarda muita mágoa. Basicamente isso, as características dele. Antes da protagonista, nossa protagonista acordar, Penélope, ela foi uma... Eu falo foi não porque ela morreu na outra vida, mas porque ela foi uma espécie de transfigurada, somente foi parar dentro desse jogo. Antes de ser Penélope, era uma mulher que não muito amada pela sua família, que também eram dois irmãos, mais o pai, que já queria crescer e já sair da casa. Após sair de casa e conseguir um emprego bom, ela, junto com sua amiga, ela descobriu esse jogo, que ficou viciada. Só que nesse jogo tem dois módulos, o modo difícil e o módulo normal. O módulo difícil é a personagem Penelope Eckert, onde todos os finais possíveis a gata morre, infelizmente. E já no caso de Yvonne, a heroína barra protagonista da história, todos os finais dão certo, e finais felizes, com qualquer personagem que ela escolher. Então, quais são os 5 personagens para ser conquistados? O primeiro eu já falei, Derek Eckert. O segundo, Reynold Eckert, os irmãos. O terceiro é Calisto, o príncipe herdeiro deste reino. O quarto é o Eccles, um príncipe também de outro reino que foi derrotado pela guerra. E o quinto é o Winter, um mago barra feiticeiro que é a mesma coisa, né? Que é um nobre que se esconde porque é um tabu muito grande ser feiticeiro neste reino, nesta comunidade. Então, a protagonista acorda em seu quarto como Penélope e encontra sua empregada chamada Emily. Emily é uma pessoa difícil no começo da novel, porque ela trata a protagonista muito ruim, assim como vários empregados da casa, da mansão. O Emily, ela acaba fazendo, por exemplo, descaso com os pratos da Penélope, que seriam comida estragada, água suja, a água de tomar banho extremamente fria, manchas na pele como se Penélope se drogasse e coisas extremamente pesadas. E Penélope, a do jogo, não fazia nada, só reclamava, batia o pé, tudinho. Já essa atual, ela sabe muito bem o que fazer. Que futuramente ela vai conseguir mudar Emily chantageando. Aí, a partir do momento que entra Derek, ela vê algo estranho.
em cima da cabeça há um ícone, onde ela vê que está zero. Isso se chama, basicamente, medições de afinidade. E outra coisa, existe alternativas de questões. Como assim? Não tem como você vai jogar um jogo em que tem, por exemplo, 3 alternativas. Você pula, você nada ou você corre. Mas dessa vez é com respostas. Ela não tem o direito de fala, basicamente. Se um personagem ali questiona, ela tem que responder pelas essas opções. Então, é um circo pegando fogo, a bichinha. Aí tem opções que as 3 são péssimas, ela tem que escolher uma menos pior. Aí após encontrar Derek, vê que é 0%, começa com as questões, tudinho, aí beleza. Aí depois chega Reynolds, chamando ela de vagabunda, tudinho. E Penélope só ignorando, viu? Uma resposta menos pior pra mandar ele embora, basicamente. E o de Reynolds é menos 10. É negativo. Já vê que as coisas não tão boas pra bichinha. Aí, após isso, ó, Penélope recebe um convite para o banquete do segundo príncipe. Tem o primeiro príncipe, né, que é o Calisto, e o segundo. Só que Calisto é como se fosse se eu não me engano, é um bastardo, se não me engano, Calisto. Não me lembro muito bem. E o segundo já é basicamente o pessoal muito favoritismo para ser o futuro rei deste reino. Aí, para não ir sozinha, Derek acompanha. Os dois vão numa carroça. Os dois não se falam, fica em silêncio, porque Derek é muito na dele. E Penélope com medo de qualquer coisa ser morta. E no meio do banquete, após a rainha e o segundo príncipe chegarem, sentarem no trono, tudinho, chega Calisto batendo na porta. Pei, pei, pei. O que é, cara? Aí chegando barbarizando, que ele só gosta deixe ele. Com o servo do segundo príncipe jogado, esparramado no chão, ele joga Calisto. Aí Calisto fala, olha, ele ficou me enrolando pra me dar o convite, então eu vim. Tá aqui, acabado o servo, acabado. Se eu não me engano, ele até tá morto. Eu não me lembro se ele tá morto, o servo. Aí a rainha fica perplexa, o segundo príncipe também, fala que isso é doido, Penélope fica chocada também. Após esse evento, o Calisto se manda, joga a bomba e vai embora. Aí aparece uma barra de notificação avisando a Penélope que, que é um evento em que ela precisa participar, se ela concorda ou não. Que esse evento é se encontrar com Calisto no jardim no jardim do palácio. Aí ela aceita, porque na cabeça dela, se ela morrer no jogo, ela volta à vida real. E não é bem assim. Aí após clicar na barrinha, ela é teletransportada ao jardim e automaticamente, depois o segundo Calixto aparece com a desgraça de de uma espada no pescoço dela. Olha, tá pra nascer uma mais cagada que ela, viu? Puta merda. Aí ele interroga falando assim: Você não é a cadela louca da família Eckert? Aí, porra, ela vai responder o que também, né? Porra. Aí vendo que não tem nenhum botão de recomeço, a Penélope se desespera. Ela fala, é o fim. Aí pra achar uma alternativa assim, na cabeça dela, ela fala, é que eu gosto de você. Eu estou apaixonada por você. Aí Calixto fica meio assim. E ainda com a espada no pescoço da mulher, né? Ele, ele tira a espada do seu pescoço, onde cai gotas de sangue. Feriu o pescoço dela. Não foi de leve, feriu. E fala que da próxima vez você terá que me explicar em detalhes porque está apaixonada por mim.
ele vai embora depois de mais uma bomba que ele gosta de abalar, viu? Calista é pra se tomar do papeiro. Penélope fica perplexa, sai doida, aí bate no quarto indivíduo que vai ser para ser conquistável, né? Porque Derek, Reynolds, depois vem Calisto, que apareceu, o quarto é o Winter. Winter aparece, pergunta se ela está bem. Ela disse que para ele não se preocupar, fingir que não viu ela, tudinho. E aí, no balão de memória ela fala que Calisto é um mago, né? E magos não pode ser algo ruim no reino. Não fala o motivo. E ele é oculto. Com seu codinome é o Coelho Branco, o codinome dele de mago. Que ele também é, não é tipo do submundo, mas ele faz coisas por trás, sabe? Aí ele entrega a ela um lenço, ela agradece e cada um segue seu rumo. Ela corre para encontrar Derek no banquete, encontra. Derek fica meio assim, o que é que você fez dessa vez? Porque você sempre apronta. Oxi. Ela, Derek, eu quero ir embora. E termina desmaiando no meio ali mesmo. Derek se desespera, socorre ela, bota na carroça, leva pra mansão. Aí o pai e o outro irmão vê aquela cena, se desespera também. E vão socorrer a gata. Aí ela acorda no outro dia. Emily conta que os irmãos se desesperaram, tudinho. E ela vai ao seu encontro com o seu pai para tentar explicar o que aconteceu. Penélope explicar o que aconteceu no banquete. E o pai explica que. E Penélope explica tudinho. E sempre com medo, né? E Penélope sempre com medo de falar alguma coisa pra, tipo, não morrer tudinho. Só que, como ela e o pai não têm muita intimidade, eles ficam meio assim, meio. O que é que eu falo? O que é que eu falo? Aí o pai explica que, como tem uma guerra de poder entre o primeiro e o segundo príncipe, o... os dois sempre pedem apoio. E a família Eckert tem uma potência muito grande. Aí eles são neutros. Eles não podem nenhum dos dois lados. Mas se a coisa for foda, como aconteceu agora, tipo, quase matar a filha do Duque, ele quer acabar com o príncipe, basicamente, assim, no raciocínio, né? Ele não fala isso, o Duque, mas no raciocínio ele dá pra entender. Aí Penélope, tá bom, tá certo, isso aqui lá, conta tudinho. Aí se encerra. Aí parte. Sim, eu nem falei. Antes disso tudinho, de contra Calisto, tudinho, Emily entregar algo de. Nossa, que cena péssima. Entregar uma comida extremamente horrível de comer. É aí que Reynolds chega e vê que ela tá comendo. E tipo assim, ela não pode deixar de comer. Porque das três opções, essa é a mais favorável. Porque uma, se eu não me engano, uma era gritar com a empregada e Reynolds chegava e dava um balo nela. A segunda era botar, tipo, a empregada pra comer essa comida. Aí Reynolds chegava, dava um balo nela, mas só que o garfo que ela tava caía, batia nele e, tipo, matava ela, meio sem sentido. E a terceira opção é ela comer a comida. E Reynolds aparecer pra ver o que acontece. E basicamente foi a melhor opção, mesmo ela comendo quase merda. Que ele tentou defender a irmã, mas a irmã se mandou, sai daqui, sai. Aí a afinidade dele aumentou um pouco. Acho que aumentou 3, 5%. Aumentou, porque tava menos 10, eu acho que ficou menos 5, se eu não me engano. Não lembro o gráfico exato, mas foi uma melhora muito grande. Não a ponto de passar do zero, se eu não me engano. É foda. Aí, recapitulando, após Calisto, teve a conversa com o pai dela. Aí teve a conversa com. E aí ela se desculpou com o pai pela todas as coisas que ela fez, a personagem dela fez, né? E Derek se surpreendeu por conta dessa atitude dela também e foi aumentando o índice de afinidade deles. Embora Penélope não estava querendo nada com eles.
tipo, ser seu herói pra salvar ela no futuro. Porque no futuro ela vai morrer. Todo final ela morre. E ela tava com o objetivo dos quatro que foi apresentado até o momento, tinha um quinto, que é o Eccles, que vai ser apresentado agora no capítulo do festival. Penélope tenta fugir para encontrar com Eccles, que na cabeça dela, ele que vai salvar ela. Que é o menos pior dos cinco. Então ela tenta fugir, não consegue. Os irmãos pegam ela no flagra. Aí vão juntos os três. Dos três, Derek, como é mais centrado, vê que ela tá gostando de uma pulseirinha da ela. E essa pulseirinha tem, eu acho que, se eu não me engano, consegue mudar de forma, tipo, ser um garoto. Aí ela consegue ir pro outro canto sem disfarçada, né? Aí ela termina se perdendo, tem uma multidão muito grande, eles se separam. E é a melhor coisa, porque vai começar agora a situação do leilão de escravos. Onde ela vai encontrar o Eccles, que como ele é um príncipe, né? Ele é um príncipe de um país que se lascou, de um reino que se lascou. E ele é muito forte, muito bom em luta. E ela sabe que ele vai ser essencial no futuro. Precisa-se. Ai, que sonho! É necessário comprar. E ela dá, acho que é 1 milhão. Ou é 100 milhões, algo assim. Exorbitante. Porque o pai dela dá um cheque em branco. Que chique. Um cheque branco pra ela, tipo assim, pra qualquer coisa que ela comprar. E ela quis comprar logo o escravo, imagina. Aí teve um babado, uma confusão, gritaria, tudinho nesse leilão. Terminou o Eck salvando ela, matando o dono lá do leilão. Ela consegue escapar, leva ele, chega na mansão e fala assim, quem é esse? O pai, os irmãos, quem é esse aí? Ah, esse aqui é meu cavaleiro. Eu achei ali e ele me defendeu. Tentaram me matar, ele lá me defendeu aqui. Eu vou querer ele. Ué, quem que ia aceitar quem que pai que ia aceitar um cara do nada querendo morar do lado da filha? Aí, como teve muito BO, né, na vida, ele até que aceitou, mas, tipo assim, ia ter que treinar tudinho, esgrima, os irmãos não aceitou nem nada. E o Eccles querendo tretar com o Derek, olha. Tem que saber o lugar também onde você tá. Aí nessa história, Penélope recebe após todos os eventos, Penélope recebe um convite do Coelho Branco / Winter, que ele pensa que ela não conhece a identidade dele. Porque como ela não leu, como ela sabe o jogo, né? Ela sabe a identidade do Coelho Branco, que é o Winter. E o Winter sabe a identidade dela. Aí um sabe a identidade do outro. Menos, vocês entenderam, né? Ela é convidada, termina ela sendo teletransportada para lá, para o local onde reside o Coelho Branco / Winter. E ela se depara com uma criança com uma mascarazinha de leão. E tentando derreter o gelo, porque lá dentro contém um dispositivo. Só que ela interrompe os meninos, porque não era só ele, era tipo uns cinco garotos. E todos com as mascarazinhas, disfarçados. E não é avental não, com uns véus assim, uns sobretudos. E tenta ajudar. Porque se eles tentassem no modo que eles estavam fazendo, iam terminar quebrando, unificando o dispositivo dentro. Ela consegue ajudar e no momento que ela consegue tudinho, chega o Winter, o / Coelho Branco, falando, quem é você? Você é um intruso aqui? O que você tá fazendo com meus aprendizes? Aí ela fala, não, fui convidada pelo Coelho Branco, tudo isso, que ela vai pagando de doida, já sabendo que era ele. Ela... Terminando, os meninos tapeiam, falam assim, não, mas a gente chamou ela, tudinho aqui, não precisa se preocupar não, mestre. Aí ela lembra desse convite. E ele, beleza, eu mandei, mas geralmente
Quando eu mando, a pessoa vem 2, 3 dias, não no mesma hora. Aí ela fica meio envergonhada assim, puta merda, onde é que eu vi minha cabeça? Mas já tô aqui mesmo, né? Aí, aí ele fala assim pra ela, o que é que você, após isso, passar? Aí senta na mesa e pergunta o que você deseja. Aí ela fala, eu preciso encontrar o dono desse lenço e devolver. Você consegue devolver pra mim? Aí o lenço é dele, né? Não foi ele que deu pra ela no banquete? Então que a gata é muito bom que ela paga de doida mesmo. E aí, nessa história, ele pergunta a ela assim, o que é que você gostaria de falar para ele? Aí ela, não, deixa que eu falo isso pessoalmente. Não precisa falar nada não, só entregar. Aí, como ela ajudou os seus aprendizes no breguesso lá, do dispositivo, falar que qualquer coisinha, caso queira, pode chamar, que pode ser qualquer coisa que eu faço por você. Conceder um favor, né? Aí tá certo, obrigado. Fui fechar a porta, que ela já foi lá fechar a porta da casa do cara, que lá na frente, na rua, ela já olhou o irmão dela com os guarda. E não é que ele viu também uma moça parecida com a irmã dele. Aí ele foi atrás, ela fechou a porta e foi pra dentro de novo. Aí ela, preciso daquele favor. Tô precisando daquele favor. Ela, mas já, sim. Aí ela pediu basicamente para ser teletransportada para o local mais próximo da mansão Eccles, né, onde eles moram. Foi teletransportada e o irmão chegou parecendo. O irmão, não, acho que eu vi Penélope. Aí correu pra mansão pra ver se era ela mesmo, se ela tinha fugido mesmo. Chegou na hora e encontrou com ela, tentando entrar no quarto. Eu, porra, que desgraçado. Oh, meu Deus, mas essa sofre mais que Juliette. Que situação. Aí, nessa história, vamos ver assim. Minutinho, dá uma pausa. Aí nessa história a Penélope desconversa, não, que sei que lá, tudinho. Ela paga de doida. Aí passa um tempo. O Duque convida a Bonita junto com seus irmãos a um jantarzinho. Chegando lá, ela morrendo de fome. A bicha é magra, mas tá com a fome da porra. Ela não tem sossego. Ela chega e vê que os seus talheres são extremamente pequenos, são talheres infantis. E ela repara que os irmãos estão comendo normal, tudinho, e ela vê que a, a empregada, não é Emily, mas a empregada da cozinha, a cozinheira, ficava rindo assim, baixinho, sei que lá. Acho que não me engano, o nome dela é a Dona. Aí, aí ela bem debochada, a Penélope, jogando os talheres no chão, um por um. Ela, ai, derrubei. A empregada apanhava e não se preocupe não. Ela, ai, derrubei. Aí os irmãos, Penélope, pare com isso, o que é que você tá fazendo? Aí o Duque, pare com isso, Penélope, o que você tá fazendo? Tá aprontando de novo, é? E sempre culpando ela, sempre culpando ela. Tipo assim, claro que Penélope, a personagem do jogo, era uma peste. Mas como viu que ela. Tem que perceber que ela tava mudando muito. E ela não ia fazer repetir as mesmas merda, né? Então, só que ainda não confiavam nela totalmente. Aí nessa situação, o Duque percebe que ela tá extremamente chateada e a própria diz assim, olha, já que eu tô morrendo de fome, que eu não comi quase nada, eu vou me embora, porque meus talheres não servem pra mim. Ela parte e deixa todo mundo de boca aberto. E depois de algumas horas, a me chega, traz um sanduíche pra ela e fala, coma, Penélope, porque você deve estar com fome, sei que lá. E Penélope, não quero não, tá tudo bem. Aí passa um tempinho, aí chega o mordomo chefe, que outro que respeitava muito ela. Mas ela conseguiu botar
conseguiu ter mais intolerância, conseguiu botar mais respeito. Então, o mordomo fala que a empregada foi demitida e que o Doug sente muito, sei que lá tudinho, e que queria convidar de novo e ela só recusando jantar com eles. Aí termina passando um tempo e tem a conclusão dessa primeira parte. Amanhã, ou daqui a uma semana, eu entrego a segunda parte. Que aí eu concluo a primeira novel, o primeiro volume da novel, O Destino dos Vilões é a Morte. Eu espero fortemente que vocês tenham gostado, porque eu amei. Leiam o manhwa, que é muito bom. O manhwa é muito bom, o traço é bem gostosinho de ler. E é isso, gente. Obrigado e tchau.